Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação geopolítica na Ucrânia para hoje, dia 31 de agosto de 2025. E nas últimas 24 horas tivemos atualizações bastante importantes e por isso vamos começar. E vamos começar pela capital da Ucrânia, a cidade de Kiev, de onde tivemos umas declarações por parte de Zelensky a referir que o fim deste conflito, o fim desta guerra, tem de se iniciar com um cessar-fogo. E isto significa que a Ucrânia está a recusar a proposta de paz da Rússia porque, na realidade, Vladimir Putin quer acabar com este conflito diretamente no primeiro dia que isso seja possível e não começando com um cessar-fogo, porque nós sabemos que a Ucrânia quer muito este cessar-fogo porque já tivemos até declarações de países europeus que pertencem à NATO, como a França ou a Grã-Bretanha, a referir que um cessar-fogo será uma excelente oportunidade para os países da NATO relocarem tropas no território da Ucrânia. E na realidade tivemos outra atualização por parte aqui do The Telegraph que refere que Trump está a tentar negociar que exércitos privados, ou tropas privadas, soldados privados, como grupos de mercenários, entrem na Ucrânia assim que um cessar-fogo for atingido. Portanto, nós estamos a ver que os países da NATO e a própria Ucrânia querem um cessar-fogo precisamente para isso, para conseguirem realocar tropas da NATO, dos países da NATO, ou até tropas privadas no território da Ucrânia, e a Rússia está muito bem a ver essa situação. E é por isso que a Rússia não quer iniciar o processo de paz com um cessar-fogo, mas quer, caso este conflito possa ser terminado, quer terminá-lo logo no primeiro dia que for possível e não começando com um cessar-fogo. Até porque durante o dia de ontem tivemos umas declarações por parte do chefe das Forças Armadas Russas a referir que a operação militar especial, que é como os russos chamam a invasão da Ucrânia, vai continuar. Portanto, nós estamos a ver que, apesar destas negociações para uma resolução deste conflito, a paz real não parece estar perto, mas sim cada vez mais longe. Vamos continuar. E agora outra situação que eu queria discutir ainda no campo político é que também durante o dia de ontem foi assassinado o ex-presidente do Parlamento ucraniano. E foi assassinado numa rua e isto é uma mensagem clara. Não sabemos para já quem foi o autor deste assassinato e a quem pertencia, por quem ele foi pago para realizar estas ações, mas se foi por parte da Rússia, isto trata-se de uma mensagem bastante clara. E eu vou relembrar que Vladimir Putin, citando a Constituição ucraniana, considera que Zelensky não é o presidente legítimo deste país, porque o que Putin refere é que a Constituição ucraniana não prevê nenhuma forma de extensão do prazo de 5 anos de presidente, nem com a lei marcial. O que significa, de acordo com Putin, que o líder supremo da Ucrânia neste momento é o presidente do seu parlamento. E nós estamos a ver que o ex-presidente do parlamento foi assassinado. Portanto, isto é uma mensagem clara da Rússia, caso tenha sido mesmo a Rússia a autora deste ataque, de que a Ucrânia deve aceitar as condições de Putin para chegar à paz neste conflito. Senão, a Rússia vai prosseguir com ataques com drones e mísseis quase diariamente e massivos e vai prosseguir com assassinatos de figuras políticas importantes. E agora vamos passar ao assunto militar no campo de batalha e hoje, durante a noite, a Rússia realizou mais um ataque massivo de drones e mísseis contra o território ucraniano. E tivemos bastantes ataques efetuados no território de Odessa e tivemos muitas, mas mesmo muitas explosões registadas. Vamos começar aqui com alguns destes ataques e de um deles nós já temos imagens e até vídeos dos resultados das explosões. E este ataque específico foi efetuado com drones do tipo Geran e o que as fontes referem é que foi atingido um complexo de linhas de ferro, ou seja, um hub logístico aqui de linhas de ferro foi atingido neste ataque. Além disso, tivemos mais ataques, também gravados pelos cidadãos ucranianos. Tivemos vários vídeos e neste ataque as fontes referem que foram atingidas infraestruturas ligadas à energia, ou seja, infraestruturas ligadas ao petróleo e ao gás. Também tivemos outras explosões registadas, já noutro ponto aqui da Ucrânia, ou de Odessa,
E neste caso as fontes referem que foi destruído um edifício do Serviço de Inteligência Ucraniana. Tivemos também outros vídeos publicados e também tivemos os satélites da NASA que registaram algumas anomalias de incêndio em algumas porções aqui do mapa, e aqui neste caso foi atingido um armazém. Portanto, este armazém poderia servir como depósito, por exemplo, para as armas de países ocidentais, porque nós sabemos que o porto de Odessa é um porto que recebe bastante armamento por parte dos países da NATO, aqui por via marítima. E o último ataque que nós temos registado, também baseando aqui nas imagens de satélite por parte da NASA, onde foram registados incêndios, e neste caso as fontes referem que foi atingida uma planta de reparação de barcos. Portanto, a Rússia decidiu atacar aqui a logística ucraniana nesta cidade de Odessa, e nós sabemos que Odessa é uma importante cidade que possui um importante porto para receber as armas ocidentais. Vamos continuar, e aqui nós também tivemos mais ataques registados, mais para o interior da Ucrânia. Tivemos na cidade de Radushne ataques com drones do tipo Geran. Mais uma vez, como fonte, tivemos os satélites da NASA que registaram incêndios, e aqui foi atacada uma estação de gás. Portanto, mais uma estação de energia ucraniana foi atingida neste ataque. E aqui em Sinilkinove tivemos também outro ataque com drones do tipo Geran, mas também tivemos em Pavlograd. Mais uma vez, como fonte, tivemos os satélites da NASA a registrar incêndios. E nós podemos ver que aqui foram também ataques à logística ucraniana, porque estas linhas a preto ou a castanho escuro que nós vemos aqui são linhas de ferro. Portanto, estas linhas de ferro conseguem ir para toda a linha da frente, incluindo aqui a direção de Pokrovsk, mas também depois aqui pelo norte, nas direções de Konstantinivka, mas também ao longo de toda a linha da frente na direção norte. Portanto, aqui em Pavlograd e nesta cidade temos hubs logísticos ucranianos bastante importantes. E é a partir destes dois pontos que a Ucrânia consegue suprir as suas tropas na linha da frente. Portanto, vemos que nos últimos dias a Rússia tem-se focado bastante nos ataques à logística ucraniana. Agora vamos passar às atualizações que tivemos no mapa nas últimas 24 horas, e na direção de Zaporizhia, aqui na direção sul não tivemos nenhum avanços confirmados, mas tivemos aqui uns importantes avanços mais na parte a leste, onde a Rússia prossegue com a sua ofensiva. E ainda durante o dia de ontem, tivemos um vídeo publicado pelas forças russas que mostram a conquista da aldeia de Komushuvakha. Neste vídeo nós podemos ver como os russos inicialmente estavam a bombardear as posições ucranianas com drones e bombas, e em seguida avançaram com a artilharia, e depois no fim do vídeo temos aqui soldados russos a erguer a bandeira da Rússia, mas também a bandeira da unidade militar que participou na conquista desta aldeia. E assim nós vemos que se formou aqui um semi-cerco dos ucranianos, e é um semi-cerco bastante complicado porque especificamente nesta região passa um rio e depois temos aqui um lago, e portanto os ucranianos ficam com um caminho bastante apertado para evacuar as suas tropas, e na realidade muito provavelmente antes dos russos conquistarem esta aldeia, que era a última esperança para os ucranianos nesta direção, pelo menos neste território aqui. E então os ucranianos muito provavelmente já iniciaram ou já estão a terminar a evacuação das suas tropas deste semi-cerco. E de facto tivemos uns relatos de algumas fontes pró-russas que referiram que os russos já conseguiram fechar este semi-cerco completamente. Não vamos ajustar o mapa porque não temos provas visuais disso e portanto vamos aguardar. Além disso, as forças russas prosseguem a bombardear as posições ucranianas na aldeia de Berezove, e portanto muito provavelmente os russos já estão a preparar as ofensivas em direção a estas aldeias para depois continuar para a direção leste. E muito provavelmente em meados de maio ou de abril de 2026 do próximo ano teremos o início da batalha por esta estrada, por esta via logística bastante importante que liga as cidades de Pokrovsk e de Guliai-Polya. Portanto, o objetivo dos russos nos próximos 6 meses, no próximo meio ano, é avançar
para dentro do território ucraniano e conquistar todas estas aldeias que se situam aqui para depois cortar a principal via logística ucraniana nesta direção. E a seguir a isso, muito provavelmente os planos dos russos serão avançar aqui pelo norte, mas em direção a sul, à cidade de Gulyaipolya. Vamos continuar. Da direção de Novopavlivka não tivemos nada de especial, apenas um ajuste no mapa em favor das forças russas com base num vídeo publicado pelas forças ucranianas que mostram ataques efetuados às forças russas nesta direção. Este vídeo foi geolocalizado precisamente naquele ponto do mapa e não temos dúvidas de que os russos agora estão a tentar avançar nesta direção para depois entrar na cidade de Novopavlivka, aqui pelo norte e pelo leste. E portanto os russos provavelmente não vão seguir com a sua ofensiva da direção sul em direção a esta cidade, porque muito provavelmente os ucranianos têm aqui posições de defesa bastante fortes, bastante potentes. Vamos avançar e agora vamos aqui à cidade de Pokrovsk, onde também não tivemos nenhum avanços confirmados no mapa. Tivemos apenas ataques registados por parte das forças russas às posições ucranianas, mas também tivemos ataques registados pelas forças ucranianas contra as forças russas. Até tivemos a geolocalização deste vídeo, o que confirma mais uma vez que as forças russas de facto controlam aqueles territórios. Mas de informações não confirmadas, tivemos algumas fontes que referiram que os russos avançaram em direção à cidade de Pokrovsk aqui pelo sul e conseguiram conquistar mais alguns territórios, incluindo estas redes de fortificações e de trincheiras que se situam aqui. Não temos confirmação visual disso e, portanto, não vamos para já ajustar o mapa. Vamos prosseguir e aqui na direção ao norte, onde a Rússia conseguiu desenvolver o seu flanco, tivemos algumas fontes a indicar que os ucranianos estão a continuar a pressionar os russos nesta direção e estão pouco a pouco a recuperar as posições que perderam. Para já, mais uma vez, não temos confirmações disso e não vamos ajustar o mapa, contudo, os russos agora seguem focados em semi-encercar em pinças este aglomeramento de aldeias que se situa aqui. Vamos avançar. Da cidade de Konstantinivka também não tivemos nenhuma atualização confirmada no mapa, mas tivemos algumas fontes a referir que os ucranianos tiveram sucesso num contra-ataque realizado contra as forças russas precisamente nesta direção aqui. Vamos continuar. Tivemos bastantes ataques por parte das forças russas nesta zona, na direção de Siversk também, e aqui também não tivemos nenhum avanço confirmado no mapa, apenas ataques de drones FPV. Vamos avançar. Da direção de Liman também tivemos algumas atualizações, mas mais uma vez não confirmadas, e estas atualizações referem-se a estes avanços dos russos que conseguiram, supostamente, semi-encercar a aldeia de Chandrigolova. Estas atualizações foram-nos dadas por fontes pró-russas, mas também pelo Ministério de Defesa da Rússia. Para já não temos confirmações visuais destes avanços e por isso não vamos ajustar o mapa. Vamos avançar. Da direção de Kupiansk também não tivemos nada de especial, mas tivemos aqui apenas um relato por parte de um oficial das Forças Armadas Ucranianas a referir que a situação está bastante complicada para os ucranianos nesta direção. E ele refere que os russos conseguiram redirecionar para esta direção bastantes reservas e referiu que esta situação em Kupiansk, deste momento, é realmente um perigo para a Ucrânia. Portanto, vamos ver de acordo com as atualizações que vamos recebendo desta direção e vamos analisar nos próximos dias o que acontece nesta região e por isso vamos tomar uma atenção maior a esta área porque algo grande está para acontecer. Aqui da direção de Kharkiv, mas também da direção de Sumy não tivemos nada de especial. Mas para finalizar o vídeo vamos aqui ao território da China, onde Putin acabou de chegar para uma visita aqui para comemorar o fim da Segunda Guerra Mundial com a China.
Nós sabemos que até o líder da Coreia do Norte vai estar presente, o Kim Jong-un, e portanto vamos ver quais serão os resultados deste encontro de tantos líderes de vários países do mundo. E só para finalizar, também tivemos a chegada do primeiro-ministro da Índia. E termino o vídeo por aqui. Se gostaram, por favor, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal, deixem o vosso comentário e se quiserem apoiar o trabalho que eu realizo neste canal, considerem em se tornar membros. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.